Alô pessoal, bem-vindo ao canal Fismato Brasil. Meu nome é Valdir Carvalho. Hoje o nosso vídeo é sobre equação trigonométrica, importante parte da trigonometria. Como resolver a equação trigonométrica? Vamos para os casos mais simples. Não tem uma regra geral, mas os casos mais simples. Pode ser que seja dado um intervalo para resolver a equação ou não, né? Vamos ver os dois casos. Por exemplo, a equação simples, seno de x igual a y, determinar x dado y. Interessante isso aí. Seno de x igual a 1. Quais os valores de x cujo resultado é igual a 1? Vamos para o ciclo trigonométrico. Aqui, ó, uma sequência de raio unitário, né? Sabendo que todas as propriedades da trigonometria você consegue tirar do ciclo trigonométrico. As funções, os casos de simetria, etc. O eixo do seno é o eixo y e o eixo do cosseno é o eixo x. Então um ângulo projeta em y, dá o tamanho do segmento, é o seno, e o tamanho do segmento em x é o cosseno, né? Ele quer saber que o seno de x é igual a 1. Aqui em 0 o seno de x, a projeção em y é 0, aqui vale 1, aqui vale 0, aqui vale menos 1, aqui vale 0. Então 1 aqui em 90 graus. π sobre 2. Então, como a função seno é periódica, não foi dado um intervalo, então é π sobre 2 mais 2kπ, que pode ser tanto horário quanto anti-horário. Por isso que k pertence ao z, aos inteiros positivo e negativo. Então é x igual a π sobre 2 mais 2kπ, k pertencente a z. Se fosse dado um intervalo de 0 a 2π, normalmente, não tem 2kπ. Aí a sua solução é única, x igual a π sobre 2. Outro caso interessante, legal. Seno de x igual a menos meio. Como resolver essa equação? O seno para resolver, o seno é negativo aonde? No terceiro e no quarto quadrante. Então, para a gente chegar ao seno de menos meio, tem que saber o seno de meio aqui, ó. O seno de meio é 30 graus aqui, ó. Essa linha preta aqui, π sobre 6. Então, aqui dá meio. O simétrico dele, aqui ó, menos π sobre 6 dá menos meio. Aqui e também aqui também. No terceiro quadrante dá menos meio e no quarto quadrante dá menos meio. Por simetria, você olhando aqui, ó, esse ângulo é π sobre 6, esse aqui é π sobre 6. Então esse ângulo daqui até aqui é π mais π sobre 6. Por isso que é importante saber a simetria do terceiro para o primeiro. Esse ângulo aqui é simétrico aqui, ó, que é π sobre 6, π sobre 6. A projeção aqui dá menos meio, tá vendo? Aqui dá meio e aqui dá menos meio. Então são dois ângulos. Se desse um intervalo de 0 a 2π, tem esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Como é que você determina esse ângulo? Aqui vale π sobre 6, né, 30 graus, aqui é π sobre 6, ângulos opostos, tá vendo? Propriedade geométrica. Então é π mais π sobre 6, que dá, aqui ó, π mais π sobre 6, 7π sobre 6. Esse outro ângulo aqui, daqui até aqui, como é que se calcula esse ângulo aqui? Por simetria, olhando aqui, ó, aqui vale π sobre 6, aqui π sobre 6. É 2π menos π sobre 6. 2π menos π sobre 6 dá 11π sobre 6. Então você tem dois ângulos, né? Aqui, ó, o 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Como é periódico, mais 2kπ. Periódico mais 2kπ. Então são duas soluções. X pertence a R, tá? O que? X é 7π sobre 6, né? Mais 2kπ, ou x é igual a 11π sobre 6 mais 2kπ. Se fosse dar no intervalo de 0 a 2π, então você tira os 2kπ e fica x é igual a 7π sobre 6 ou x é 11π sobre 6. Se desse o intervalo. Como não deu o intervalo, ele quer a solução geral, né? Periódica, inclusive. K pertence aos inteiros, né? Outra equação interessante, simples, ó, cosseno de x raiz de 3 sobre 2. É um ângulo fundamental. Vale quanto? π sobre 6, né? 60 graus. O 60 graus não, cosseno é 30 graus, né? Errando aqui. Se fosse seno de x, aqui é cosseno de x. Então aqui raiz de 3 sobre 2 vale 30. Se fosse seno, vale 60. Então, x é π sobre 6, né, 3, mais 2kπ. Mas vamos ver lá no ciclo trigonométrico, se tem mais pontos, né, porque é a solução geral.
Cosseno é projeção em x, ó. Se você tem π sobre 6 aqui, ó. Aqui é raiz de 3 sobre 2, né? Esse pedaço aqui. Mas esse outro ângulo também dá, ó. Tá vendo? O quarto quadrante também dá raiz de 3 sobre 2. Então você tem esse ângulo aqui. É 2π menos π sobre 6 ou menos π sobre 6. No sentido horário, ou no sentido anti-horário, é 2π menos π sobre 6. Tem duas formas de se representar esse ângulo. No sentido horário ou anti-horário. Então, aqui eu resolvi colocar no sentido horário e anti-horário, normal, né? E aqui o horário. Menos π sobre 6 mais 2kπ. Mais π sobre 6, 2kπ. Ou 2π, se for só no sentido anti-horário, 2π menos π sobre 6. Né? Que dá 11π sobre 6. Né? Já fizemos um cálculo aí. Né? Ó, 2π menos π, 11π sobre 6. Duas maneiras de representar a solução dessa equação. E se fosse dado um intervalo de 0 a 2π? Aí é diferente. Dado um intervalo de 0 a 2π é π sobre 6 e o outro é 2π menos π sobre 6, né? Que é 11π sobre 6 lá. Né? 2π menos π sobre 6, ó. Que é esse ângulo aqui. 2π tira esse aqui. Caso fosse dado o intervalo. Aqui, como não deu o intervalo, é a solução geral, né? Horário anti-horário. Solução periódica. Outro caso, tangente de x igual a 1. Um ângulo fundamental, né? 45 graus. Então, x igual a π sobre 4 mais 2kπ. Só que, se a gente vai olhar lá no ciclo trigonométrico, tem outros ângulos também que dá π sobre 4. Né? Igual a 1, ó. Vamos lá ver, ó. Tangente, lembrando que esse eixo paralelo aqui, esse eixo laranja aqui, ó, paralelo ao eixo Y. Então esse ângulo 45 graus que eu fiz aqui em verde, aqui, ó, que é metade, tá vendo, de 90? Então esse valor aqui é 1, né? Então tangente de π sobre 6, de π sobre 4, 45 graus, vale 1. Não tá aqui, ó. Aqui é π sobre 6, 30, aqui é 60, 45 aqui, vale 1. Mas esse outro ângulo aqui, ó, oposto, também dá 1, ó. Então, como é que esse ângulo, você calcula esse ângulo oposto aqui? É esse ângulo aqui, π sobre 4 mais π. π sobre 4 mais π. Né? Aqui vale π sobre 4. Esse ângulo daqui vale π sobre 4. Quero esse ângulo daqui até aqui. É π mais π sobre 4. Então, tem dois ângulos, né? Tangente, ó. π mais π sobre 4, 5π sobre 4. Então, a solução é x pertencente aos reais, tal, que x é π sobre 4 mais 2kπ, solução geral, ou x igual a 5π sobre 4 mais 2kπ. Se desse um intervalo de 0 a 2π, aí você corta esses 2kπ, fica x igual a π sobre 4, ou x é 5π sobre 4, se desse um intervalo. Como não deu intervalo, é a solução periódica geral. Vamos ver um casinho um pouco mais difícil aqui, ó. 2 cosseno quadrado de x mais cosseno de x é igual a 0, essa equação aqui. Coloca o cosseno x aqui em evidência, né? Olha lá, cosseno x multiplica 2 cosseno x mais 1. Né? Produto igual a 0. Então, ambos, ou esse igual a 0 ou esse igual a 0. Então, cosseno de x igual a 0. Onde o cosseno de x igual a 0? A gente viu lá no ciclo trigonométrico, vamos lá, olhando o ciclo trigonométrico, onde o cosseno de x igual a 0. Cosseno é projeção aqui, né? Ele é 0 aqui, ó, π sobre 2 ou menos π sobre 2. Né? Pega aqui ou aqui. Né? Então, cosseno de x igual a 0 é nesses dois pontos. O menos π sobre 2 ou mais π sobre 2. Então, deu mais ou menos π sobre 2, 2kπ, de forma geral. Ou 3π sobre 2, se for só no sentido anti-horário. Aqui tem o horário e o anti-horário. É uma forma também de solução. Esse ângulo aqui, ó, 4π sobre 3, é essa equação aqui, ó, cosseno de x igual a menos meio. Onde que o cosseno de x é menos meio? Voltando lá para o ciclo trigonométrico. Porque fica difícil resolver de cabeça. É no ciclo trigonométrico. Cosseno de x é igual a menos meio. Ó, cosseno é projeção aqui, em x, né? Essa linha vermelha. Menos meio é aqui, é π sobre 3. Cosseno de 60 é meio. Então aqui, ó, dá meio, mais ou menos aqui, ó, cosseno de 60 graus.
esse ângulo cosseno de π sobre 3 dá meio. Esse outro ângulo aqui, ó, simétrico, mas a gente não quer o meio, eu quero o menos meio. Então eu pego o simétrico aqui, ó. Esse ângulo aqui, no segundo e terceiro quadrante, é negativo o cosseno, ó. Então esse ângulo aqui é o simétrico. Daqui até aqui vale π sobre 3, aqui vale π sobre 3. É o simétrico, daqui menos meio, ó, projeto. Simetria. Esse ângulo aqui, ó, π mais esse ângulo aqui, π sobre 3, por simetria dá menos meio. Então temos duas soluções, ó. Cosseno é menos meio aqui nesse ângulo e nesse ângulo aqui. Quanto que vale esse ângulo? Esse ângulo você calcula π, tira esse π sobre 3. Daqui até aqui é π sobre 3, ó, por simetria. Então é π menos π sobre 3. E quanto que é esse outro ângulo simétrico aqui? É π mais π sobre 3. Então, são duas soluções. π menos π sobre 3 e π mais π sobre 3. Por isso que é importante fazer o gráfico aqui do signo trigonométrico. Senão você não resolve de cabeça, não. Essas propriedades. Então, vamos lá achar o cosseno de menos meio. São duas soluções. π mais π sobre 3, que é 4π sobre 3. E π menos π sobre 3, que é 2π sobre 3. Pode colocar na calculadora em radiano, 4π sobre 3, 2π sobre 3 dá menos 0,5. Pode colocar, eu testei, já bateu o resultado. Como você quer a solução geral, tem um 2kπ. Mas se desse o intervalo de 0 a 2π, como é que seria? Seria a solução mais 3π sobre 2, mais π sobre 2, 3π sobre 2, porque eu tenho intervalo de 0 a 2π. Negativo não vale. 4π sobre 3 ou 2π sobre 3. Para resolver. São soluções dessa equação. Aqui nesse caso está no sentido horário. Mas se deixar no anti-horário é 3π sobre 2, né? Lá no gráfico, ó. Vendo aqui? O cosseno aqui dá 0. 3π sobre 2 ou π sobre 2. Aqui eu peguei menos π sobre 2. Solução genérica. Mas se fosse um intervalo de 0 a 2π, esse é π sobre 2, e esse aqui é 3π sobre 2. E os outros ângulos determinamos, né? É menos meio lá. Então, se desse intervalo, ficaria mais fácil. Como não deu intervalo, teve a solução 2kπ aqui, genérico. Deu no intervalo, você corta o 2kπ. Conclusão importante. As equações trigonométricas devem cair nos casos simples. Se não for dado o intervalo de solução, deve-se achar as suas soluções usando as propriedades de simetria do signo trigonométrico com o uso de 2kπ. Se for dado o intervalo, achar os valores desse intervalo que satisfazem a solução. Importante, deve-se dominar o signo trigonométrico com suas propriedades de simetria, senão você não resolve a equação trigonométrica. Eu fiz os casos simples aqui para você ver o quão difícil é resolver. Sem o signo trigonométrico, de cabeça, eu acho quase impossível, né? Então tem que desenhar o signo trigonométrico e ver as propriedades de simetria, né? Os ângulos simétricos do primeiro, segundo, terceiro, quarto. As propriedades de simetria, você chega à solução dos casos simples. Outros casos que não é simples, aí cai no arco seno, arco cosseno, mais complicado ainda, tá bom? É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like. Não esqueça de se inscrever no canal. Abraço!